Período natalino, árvores de Natal, Papai Noel, presentes, Réveillon. Mas você sabia que nem tudo são flores nessa época do ano? Pois é, para algumas pessoas as festividades chegam carregadas de muitas emoções e inúmeras lembranças, nem sempre positivas. Para falarmos sobre o assunto, estamos recebendo hoje aqui no estúdio o psiquiatra e vice-presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria, Emerson Arcoverde. Boa noite, doutor, seja bem-vindo aqui ao TV Notícias. Por que tanta gente, com tanta festa, com tanta alegria, ficam tristes nessa época? Boa noite, muito bom a gente estar tendo essa oportunidade de falar de um assunto tão importante. Então, é uma época, na verdade, que remete, pela própria questão religiosa, o nascimento de Cristo, a renovação, a conquistas e a questão até de estar com a família, de ser uma época festiva, uma época de celebração. E aí, quando você tem pessoas passando por momentos de perdas, por momentos realmente mais difíceis, até de maior reclusão, maior isolamento, você pode fazer com que a pessoa tenha, na verdade, até uma acentuação dessa tristeza, que não quer dizer que vai ser depressão, mas por vezes pessoas mais suscetíveis podem inclusive desencadear a depressão mais facilmente numa época dessa, É uma época que a gente não pode realmente deixar passar pessoas que estão sob um maior risco, ficar realmente à mercê de estarem sozinhas, de estarem isoladas. Doutor, é possível traçar um perfil das pessoas que estão mais propensas a essa tristeza, a essa melancolia nessa época do ano? Então, a questão da depressão, apesar do pessoal dizer, fulaninho, é porque ele é fraco, fulaninho, na verdade a depressão não é uma questão de fraqueza, É uma questão física, uma doença como um todo. Então, existe um fator genético, Pessoas que têm familiares com depressão têm uma chance maior de adoecer sobre algum estresse maior. Uso de substâncias, estresse precoce na infância, Pessoas que passaram por abandono, por negligência, por abuso físico, sexual na infância, têm uma chance maior de adoecer na idade adulta. E frente a estressores específicos, podem desencadear a doença. Mas, claro, isso é doença, que é a depressão como doença. Mas você tem a própria tristeza sazonal, a tristeza realmente da época que pode advir mesmo na ausência de um episódio depressivo. Aí vem a pergunta, o que fazer quando se identifica que aquela pessoa está nesse grau de tristeza, nesse período? Então, é importantíssimo a gente ter a noção de que essas pessoas não podem ficar sós. Tanto num caso de tristeza sazonal, de ela estar naquela época mais entristecida, relembrando de perdas, como também de pessoas adoecidas com depressão maior, que é o quê? Ela tem a tristeza, tem a falta de gosto pelas coisas que antes lhe davam prazer, mas tem alteração de apetite, de sono, de energia, Então, é um quadro mais grave, mas em ambos os quadros, se você está próximo da pessoa, se você não a deixa só, se você tem o mínimo de suporte, então a gente consegue dar uma proteção mínima e o cuidado e apoio que a pessoa precisa. É possível identificar, pela sua experiência, claro, os principais casos que chegam ao seu consultório são mais de pessoas, casos relacionados a perdas, a morte, a separação? Quais os casos que deve-se ter um olhar mais cuidadoso? Então, até casos de luto, de perdas recentes, até pessoas que estão também passando por desemprego, passando por uma perda como um todo, financeira, perda emocional. Então, neste período, elas estão realmente suscetíveis a terem um agravamento do seu quadro. E aí, a depressão ou a própria tristeza tende a deixar a gente mais isolado. E é um momento que a gente não pode ficar isolado, porque aí vai reforçar o que a gente está querendo afastar nesse momento, Se é um momento de união, de celebração, de estar junto das pessoas e a tristeza ou a própria depressão vão fazer com que a gente se afaste, então a gente tem que fazer um movimento inverso, não deixar essas pessoas sós, porque vai ter esse movimento natural das pessoas de quererem se afastar, de quererem se isolar. Não ficar só. Isso quer dizer que é importante tirar essa pessoa de casa, porque normalmente nesse período de Natal, de Ano Novo, são muitas as opções para você sair, festas promovidas gratuitamente nas ruas, É melhor sair de casa ou ficar com essa pessoa em casa? Então, às vezes, num quadro depressivo grave, a pessoa tem uma relutância de sair de casa. Um quadro de tristeza não, ela pode até ser mais fácil. Vai ser muito do que a pessoa conseguir fazer também, A gente tem que, na verdade, motivar.
não é obrigar. Então, se ela está no quadro depressivo suficientemente grave que ela não consiga sair de casa, permaneça com ela em casa. Se ela está no quadro de tristeza, é mais uma questão mesmo de momento, então motive. Vamos lá, vamos tentar sair, vamos tentar se reunir com o pessoal e aí você conseguir fazer com que ela se integre a grupos sociais. É muito importante grupos religiosos, né? Grupos de colegas de trabalho, amigos, familiares que deem esse apoio e esse cuidado neste momento mais crítico, que é um pouco realmente, que remete mais a adoecimento. Qual a dica que o senhor daria para as pessoas que estão se sentindo, começando a se sentir triste nesse período? Conversem sobre a tristeza. Apesar da gente estar num mundo que não suporta a tristeza, não é permitido ficar triste, a gente sabe que a tristeza é um sentimento normal que todo mundo passa, né? Agora, passar por isso sozinho, sem ter com quem conversar, isso é que a gente não quer que aconteça. Isso então, agrava a situação. Agrava a situação. Então, não fique só, né? Não se deixe abater sozinho, mesmo que fique triste, converse com alguém, permaneça com pessoas ao seu redor que possam lhe ajudar. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no TV Notícias do Dr. Emerson Arcoverde, ele é psiquiatra e vice-presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria. Muito obrigado pelas informações e pela sua participação hoje aqui no TV Notícias. Muito obrigado pela oportunidade.